Olá, meus queridos, bom dia. Hoje estamos aqui para encerrar essa série de devocionais na carta aos Filipenses. Trabalharemos então o capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 23. Atente comigo ao que diz o texto. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois eu aprendi a ficar satisfeito com tudo aquilo que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago vazio ou de estômago cheio, com pouco ou com muito, pois todas as coisas eu posso por meio de Cristo que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual eu estou passando. Como sabem, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. E depois eu segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja fez isso. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Eu não digo isso porque eu estou querendo receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, eu desejo que vocês sejam recompensados por sua bondade. No momento eu tenho tudo o que preciso e ainda mais. As minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora, toda glória seja a Deus, nosso Pai, para todo sempre. Amém. Transmitam as minhas saudações a cada um do povo santo em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo também mandam lembranças. Todo o povo santo daqui lhes envia saudações, especialmente os que pertencem à casa de César. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Nesse finalzinho, meus irmãos, Paulo ele vai dar um belo testemunho da relação dele com os irmãos de Filipenses sobre a obra do Senhor. E nessa devocional iremos destacar de forma breve dois tópicos. Iremos falar sobre a responsabilidade da igreja com aqueles que estão na linha de frente e qual deve ser as atitudes desses irmãos que estão na linha de frente em relação com a igreja. O primeiro tópico que iremos tratar nessa devocional de hoje é a responsabilidade das igrejas com aqueles irmãos que estão na linha de frente, com os missionários, com os pastores. A primeira responsabilidade que nós devemos ter é com o seu sustento financeiro. A igreja de Filipos foi uma igreja fantástica em relação a isso. Paulo vai dizer que nenhuma outra igreja fez isso com ele. E a igreja de Filipos ofertava financeiramente na vida de Paulo, antes mesmo, até mesmo inclusive quando Paulo não estava lá na igreja. E quando Paulo estava na igreja de Tessalônica, por exemplo, os irmãos filipenses já tinham enviado ofertas financeiras para Paulo. Então, o próprio Paulo também, lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, diz que aqueles que se dedicam ao ensino e à oração, eles devem ser considerados merecedores de honorários dobrados. Nós devemos lembrar, meus queridos, que esses irmãos que estão na linha de frente também têm famílias, também têm necessidades básicas, assim como eu e assim como você. E a nossa responsabilidade como igreja é de sim arcar com esse sustento financeiro desses irmãos. Nós vamos ver logo mais que essa oferta não é para o irmão em si, mas deve ser considerada como para o Senhor, para o louvor da glória de Deus. O triste é que hoje tem muitas igrejas que têm a oportunidade de ajudar muitos irmãos, missionários e pastores, mas não têm interesse nenhum em fazer isso. Que nós possamos assumir essa responsabilidade em Cristo. A segunda responsabilidade que nós temos que ter, além do sustento financeiro, é o sustento espiritual nas tribulações. A igreja em Filipos não ofertava financeiramente na vida de Paulo por descargo de consciência. Eles ofertavam porque realmente eles se preocupavam com a vida do apóstolo. Nós não temos que ofertar financeiramente na vida dos irmãos para dizer assim, eu já dei o dinheiro, já dei o sustento e pronto, e acabou. Não, nós devemos nos preocupar com a vida, sim, com o sustento espiritual, mas sobretudo com a vida espiritual. E a igreja de Filipos demonstra que se preocupa com Paulo espiritualmente também, porque ela enviou Epafrodito. Ela não enviou só uma oferta financeira,
ela enviou um irmão para que pudesse ajudar Paulo nas suas necessidades, para que orasse com Paulo, para que Epafrodito levasse essa mensagem da igreja dizendo: Paulo, nós nos preocupamos com você, meu irmão. Nós possamos cobrir o sustento financeiro, mas que a gente também não deixe de lado o sustento espiritual. Você tem orado pela vida do seu pastor? Você tem orado pela vida dos missionários, dos pastores que estão espalhados ao redor do mundo? Lembro-me do pedido de oração, do nosso plano de oração mensal de sexta-feira, que falou realmente sobre isso, para nós orarmos pelos pastores que estão espalhados pelo redor do mundo. Não deixe de oferecer esse sustento espiritual na vida dos nossos pastores e na vida dos missionários que estão espalhados por aí. A terceira responsabilidade é fazer com que essas ofertas que nós damos aos missionários e pastores seja como uma forma de sacrifício vivo, santo a Deus. Nós não devemos ofertar na vida desses irmãos por pesar. Nós não devemos ofertar na vida desses irmãos por constrangimento. Nós devemos fazer dessas ofertas ao Senhor, ao Deus dessa obra, grande obra desse reino que nós pertencemos. E a quarta responsabilidade que nós temos com esses irmãos é não ofertar das sobras, mas nós devemos ofertar apesar das nossas necessidades. Inicialmente nós precisamos lembrar, meus irmãos, que é um privilégio imenso fazer parte dessa obra do Senhor, que é ofertar na vida desses irmãos. Nós precisamos ter isso como um grande privilégio. Os irmãos em Filipos, eles lembraram que se eles têm a oportunidade de dar, é porque primeiro eles receberam. Nada do que nós damos vem de nós mesmos. Se nós temos pela graça a oportunidade de dar, de ofertar na vida do outro, é porque nós primeiro recebemos do Senhor. E a igreja de Filipos, ela tinha o coração maior do que o seu bolso. Embora não fosse uma igreja extremamente rica, mas ela ofertava apesar das suas necessidades. Que nós não tenhamos os nossos bens para nós mesmos. Já falamos muito sobre isso em todas as outras devocionais. E nós possamos assumir a nossa responsabilidade como igreja na vida desses irmãos que estão na linha de frente. E que o Senhor nos ajude nessa tarefa para o louvor da sua glória. No primeiro tópico, nós tratamos sobre a responsabilidade das igrejas com aqueles que estão na linha de frente. Nesse segundo e último tópico, trataremos sobre quais atitudes que esses que estão na linha de frente devem ter em relação à igreja. A primeira atitude é gratidão, e Paulo demonstra extrema gratidão. Ainda no versículo 10, ele diz o seguinte: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Embora quem voltou, a ajudar Paulo tenha sido os filipenses, Paulo demonstra que a sua gratidão e alegria não está nos irmãos em si, mas está no Senhor. Paulo entendia que os filipenses estavam sendo apenas instrumentos de Deus, mas era o Senhor que era aquele que estava inspirando tudo isso, que estava inspirando o coração dos irmãos para ofertarem na vida de Paulo. A segunda atitude é o contentamento. Nós já falamos muito sobre isso também em muitas outras devocionais que já trabalhamos dessa epístola, e nós já vimos que a base do contentamento de Paulo não estava nas circunstâncias, a base do contentamento de Paulo não estava no dinheiro, mas era unicamente em Cristo Jesus. Se você deseja ouvir mais sobre isso, ou se você não assistiu às nossas devocionais que trataram especificamente sobre isso, você pode assistir aí nossas duas devocionais que estão no canal, que tem por tema contentamento para confinados. A terceira atitude que devemos ter é uma confiança inabalável em Cristo Jesus. No versículo 13, que é um versículo muito famoso, Paulo diz que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Paulo diz que pode todas as coisas naquele que lhe dá força. O que é que Paulo quer dizer com isso? Paulo não está querendo dizer que ele é onipotente. Paulo não está querendo dizer que ele pode tudo nele mesmo. Mas Paulo está dizendo que ele pode tudo de acordo com a vontade de Deus. Ele pode tudo em Cristo que lhe dá força. Paulo, ele não coloca a razão da sua força, a razão da sua fortaleza na sua idade, na sua força, no seu conhecimento,
na sua influência, nos ricos dons que ele tem, Paulo, como um experiente missionário, experimentado na dificuldade, na adversidade, ele não coloca a sua fortaleza na sua experiência de vida como missionário, mas ele coloca a sua confiança de forma inabalável no Senhor Jesus Cristo. Quarta atitude é que esses que estão na linha de frente devem ter um interesse maior no bem espiritual dos irmãos e não no dinheiro deles. Paulo, ele sabia que melhor era dar do que receber, mas infelizmente o que vemos hoje são homens, são pessoas que estão interessadas apenas em dinheiro e não em vidas. São pessoas que são pastores de si mesmos, são pessoas que são, na verdade, exploradores e não pastores. São pessoas que, na verdade, são mercenários e não missionários. Que aquelas pessoas que estejam na linha de frente sejam direcionados pelo Senhor a terem maior interesse pelo bem espiritual da vida das ovelhas de Cristo e não no dinheiro deles. A quinta atitude é receber as ofertas dos irmãos como uma oferta ao Senhor. Devemos reconhecer que tudo que chega às nossas mãos vem de Deus. E aqueles que estão na linha de frente, que recebem isso das igrejas, esse sustento, eles devem administrar esses recursos como bons mordomos do Senhor. Isso vale para todos nós. Não desperdice os recursos que o Senhor tem te dado. Use-os para o louvor da glória de Deus. A sexta atitude é retribuir essas ofertas que tem recebido com uma fervorosa oração em prol dos irmãos. Os missionários e pastores não são aqueles que apenas pregam e ensinam, mas são sobretudo aqueles que também oram e intercedem pela vida do povo de Deus. Paulo ora para que Deus supra todas as necessidades dos irmãos em Filipos, e essa também deve ser a nossa oração. Contudo, é importante lembrar que Deus, ele não supre a nossa ganância. Deus não supre os nossos desejos. Deus supre as nossas necessidades. Se tratando da obra de Deus, existe uma frase muito impactante de Hudson Taylor que diz o seguinte: quando a obra de Deus é realizada da maneira de Deus, para a glória de Deus, nunca lhe faltará a provisão de Deus. E possamos crer que a provisão de Deus nunca nos faltará se fazermos a sua obra da sua maneira e para a sua glória. A sétima atitude é reconhecer que a vida, o fim da vida, é a glória de Deus. Paulo, ele não buscou a sua glória pessoal. Ele não construiu monumentos para si mesmo. A vida inteira de Paulo foi para o louvor da glória de Deus. E essa deve ser a atitude também daqueles que estão na linha de frente. Não deve ter o desejo de tornar grande o seu próprio nome, de tornar conhecido a sua pessoa, o seu trabalho, o seu serviço, a sua obra, mas deve viver para o louvor da glória de Deus, para que Cristo apareça, para que Cristo seja pregado, para que Cristo seja anunciado. É dessa forma que aqueles que estão na linha de frente e todos nós cristãos devemos viver com a ajuda de Deus. O primeiro tópico, então, nós falamos sobre a responsabilidade das igrejas com aqueles que estão na linha de frente. No segundo tópico, falamos sobre as atitudes destes que estão na linha de frente em relação à igreja. Com isso, podemos concluir que a parceria é o melhor caminho para a realização da obra de Deus. Aqueles que estão na linha de frente, eles precisam ser encorajados por aqueles que ficam na retaguarda. O serviço da obra de Deus é algo que nós fazemos juntos com o corpo de Cristo. Os missionários e pastores não devem fazer um serviço onde eles não estão vinculados a nenhuma igreja. E as igrejas não devem viver a sua vida sem prestar auxílio a esses pastores e missionários, sem prestar auxílio financeiro, sem prestar auxílio espiritual para aqueles que estão na linha de frente. A parceria, então, é o melhor caminho para a realização da obra de Deus. Paulo conclui a carta aos Filipenses, então, como um pastor que lembra de cada uma das suas ovelhas. Ele diz: transmitam minhas saudações a cada um do povo santo
em Cristo Jesus. E ele também lhes dá um tipo de relatório dos milagres que a pregação do Evangelho está trazendo na vida dele e daqueles que estão ao redor dele. Ele diz que os frutos do Evangelho alcançaram mesmo até aqueles que são da casa de César. Paulo, então, ele transformou a prisão dele em um campo missionário. Ele nos ensina, por meio da sua vida prática, que as oportunidades estão ao nosso redor. Paulo ele poderia pensar da seguinte forma: vou esperar a minha liberdade para depois eu continuar pregando o Evangelho, para depois eu continuar fazendo o serviço para o qual eu fui chamado e designado. Mas ele entendeu que a prisão, o local onde ele estava, era também um campo missionário e ele aproveitou essa oportunidade. Onde quer que você esteja, este é o seu campo missionário. Missionários não são aqueles apenas que vão para fora do país. Todos nós, de certa forma, somos missionários da parte de Deus. Aqueles que são encarregados de anunciar as boas novas. Seja no posto, na escola, na sua casa, no baba, junto com a sua família, onde quer que você esteja. Este é o lugar que Deus deseja que você pregue o Evangelho. Então, a aplicação prática, no meio de tudo isso que nós vemos nessa epístola, em meio a todas as circunstâncias que nós estivermos envolvidos, seja elas quais forem, pregue o Evangelho. Deus, ele abre a porta, mas nós precisamos adentrar por essas portas. Deus, ele mostra e designa o caminho, mas nós precisamos percorrer este caminho. Deus, ele coloca diante de nós as oportunidades, mas nós devemos aproveitá-las. Que o Senhor possa nos abençoar nessa tarefa de anunciar o Evangelho e possamos fazer isso de forma mútua, as igrejas e aqueles que estão na linha de frente. Que o amor mútuo possa crescer e que a cooperação aconteça de forma verdadeira, genuína e natural para o louvor da glória de Deus. E nesse tempo aqui agora, após essa devocional, você possa fazer uma oração ao Senhor, agradecendo a Ele por todo esse período, de cada exposição, de cada devocional que nós tratamos da carta aos Filipenses. E agradeça a Deus pelo privilégio que Ele tem nos dado de aprender mais da sua palavra. Que nós possamos trazer frutos práticos na nossa vida. Que isso não fique apenas em nossa cabeça, mas que desça para o nosso coração e que a nossa vida possa ser espelhada, possa espelhar a pessoa e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.